Nossos respeitos a todos os ouvintes. Vamos estar hoje falando um pouquinho sobre a questão da obsessão e vamos consultar o livro Nos Bastidores da Obsessão, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. No início do livro, antes da primeira parte, há um item examinando a obsessão e nós vamos começar por aqui. Bom, entre aspas, entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que, com os tratamentos corporais, os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Fecha aspas. É uma nota do autor espiritual, de Manuel Filomeno de Miranda. Vemos essa nota em O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, 24ª edição da FEB, páginas 263, itens 2, 3 e 4. Ao tempo dessa publicação de O Livro dos Médiuns, em 1861, as duchas eram tidas como dos mais eficientes tratamentos para as enfermidades mentais. Daí a referência feita por Allan Kardec e pontuado agora por Manuel Filomeno de Miranda. Vamos voltar ao livro. Com muito acerto, asseverou o codificador que, abre aspas, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e, quando se achar propagado, destruir esse predomínio, o da obsessão, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. Fecha aspas. Manuel Filomeno de Miranda continua. E o iluminado mestre, não poucas vezes, embora profundo conhecedor do magnetismo, convocado a atender obsediados de variados jaez, utilizou-se dos eficientes métodos da doutrina espírita para libertá-los com segurança, através da moralização do espírito perturbador e do sensitivo perturbado. Obsessão, segundo Allan Kardec, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Fecha aspas. Ainda é o egrégio intérprete dos espíritos da luz que comenta, abre aspas, as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É às vezes uma vingança que se toma de um indivíduo de quem guarda queixas do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba
porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Fecha aspas. E prossegue, abre aspas. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesma denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Fecha aspas. Obsediados sempre os houve em todas as épocas da humanidade. Repontando vigoroso, o fenômeno mediúnico em todos os povos e em todos os tempos, oferecendo roteiros iluminativos para muitas civilizações, foi também veículo de pungentes dramas de vultos que se celebrizaram na história. Nabucodonosor II, o grande rei da Caldeia, perturbado por espíritos vingadores, experimentou tormentos inomináveis, obsediado, descendo à misérrima condição de animal. Tibério, de mente dirigida por espíritos impiedosos, atingiu alto índice de crueldade pela desconfiança exacerbada insuflada pelos adversários desencarnados. Domício Nero, tristemente celebrizado após uma existência de loucuras, avassalado por cruéis inimigos do além-túmulo, não poucas vezes em desdobramentos espirituais, reencontrou a mãe Agripina e a esposa Otávia, que foram assassinadas por sua ordem, pressagiando-lhe o termo doloroso. É, no entanto, na epopeia sublime do Evangelho, que desfilam ao lado de Jesus em larga escala, os atormentados por espíritos infelizes, que encontram nele o médico divino que lhes lucila o íntimo e os liberta do sofrimento. Os discípulos do Rabi Galileu, vezes sem conto, aplicaram o passe curativo nos inúmeros obsediados que os buscavam, prosseguindo o ministério apostólogo entre os atormentados da terra e os perturbados do mundo espiritual, como fizera o Mestre. E depois deles, os registros históricos apresentam loucos de nomenclatura variada, às voltas com entidades atormentadoras, sofrendo na fogueira e no exílio, no poço das serpentes, entre aspas, e nos manicômios sombrios, o resultado da convivência psíquica com os que atravessaram o portal da imortalidade e se demoram nas viciações e nos sentimentos em que se compraziam. Asseverou Allan Kardec, abre aspas, não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que almas dos homens, é claro que há espíritos desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Os meios de se combater a obsessão, esclarece o eminente ceareiro, variam de acordo com o caráter que ela reveste. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Fecha aspas. Manuel Filomeno de Miranda continua nos dizendo, olha, a obsessão, todavia, ainda hoje é um terrível escolho à paz e à serenidade das criaturas. Com origem nos refolhos do espírito encarnado, obsessões há em escala infinita e, consequentemente, obsediados existem em infinita variedade,
sendo a etiopatogenia de tais desequilíbrios genericamente denominada distúrbios mentais, mais ampla do que a clássica apresentada, merecendo destaque aquela denominação causa kármica. Jornaleiro da eternidade, o espírito conduz os germes kármicos que facultam o convívio com os desafetos do pretérito, ensejando a comunhão nefasta. Todavia, não apenas o ódio, como se poderia pensar, é o fator causal das obsessões, e nem somente na Terra se manifestam os tormentos obsessivos. Além da sepultura, nas regiões pungentes e aflitivas, de reajustamentos imperiosos e despertamentos inadiáveis das consciências, defrontam-se muitos verdugos e vítimas, começando ou dando prosseguimento aos nefandos banquetes de subjugação psíquica, em lutas intérminas de extermínio impossível. Obsessores há milenarmente vinculados ao crime, em estruturas de desespero invulgar, em que se demoram voluntariamente, envergando indumentárias de perseguidores de outros obsessores menos poderosos mentalmente, e perseguindo, são também escravos daqueles que se nutrem às suas expensas, emanados por forças vigorosas e cruéis. Na Terra, igualmente é muito grande o número de encarnados que se convertem por irresponsabilidade e invigilância em obsessores de outros encarnados, estabelecendo um consórcio de difícil erradicação e prolongada duração, quase sempre em forma de vampirismo inconsciente e pertinaz. São criaturas atormentadas, feridas nos seus anseios, invariavelmente inferiores, que, fixando aqueles que elegem gratuitamente como desafetos, os perseguem em corpo astral através de processos de desdobramento inconsciente, prendendo muitas vezes nas malhas bem urdidas da sua rede de idiosincrasia esses desacisados morais, que então se transformam em vítimas portadoras de enfermidades complicadas e de origem clínica ignorada. Outros ainda, afervorados a esta ou aquela iniquidade, fixam-se mentalmente a desencarnados que efetivamente se identificam e fazem-se obsessores destes, amargurando-os e retendo-os às lembranças da vida física, em lamentável comunhão espiritual degradante. Além dessas formas diversificadas de obsessão, outras há, inconscientes ou não, entre as quais aquelas produzidas em nome do amor tiranizante aos que se demoram nos invólucros carnais, atormentados por aqueles que partiram em estado doloroso de perturbação e egocentrismo, ou entre encarnados que mantêm conúbio mental infeliz e demorado. Então, nesse primeiro trecho aqui desse item, examinando a obsessão, junto com Manuel Filomeno de Miranda, vamos ali observando que essas questões de obsessão ocorrem desde quando os homens se encarnam na Terra, porque os homens são espíritos encarnados. Então, essa relação com o mundo espiritual, essa relação mesmo entre o mundo físico, essa relação, na verdade, entre os espíritos, quando não equilibrada, pode se tornar obsessão. E aqui, Manuel Filomeno de Miranda destaca falas aqui de Allan Kardec,
nos esclarecendo sobre essas questões aqui, os entre aspas, né, que as causas da obsessão, por exemplo, variam de acordo com o caráter do espírito. Então, muitos se vingam, ou se obsediam, ou melhor dizendo, por motivo de vingança, porque guarda queixas de vidas anteriores, não é? Ou por outras razões. Espíritos levianos também podem ali encontrar uma espécie de gozo, sofrem e se sentem assim consolados em fazer sofrer o encarnado, por exemplo, em nos envergonhar, em vexar, como está dizendo aqui. E Manuel Filomeno de Miranda nos esclarece ainda que essa questão da obsessão pode ocorrer do espírito desencarnado para com o espírito encarnado. Entre os desencarnados também podem ocorrer esses processos de perseguição e obsessão. Entre um encarnado obsediando um desencarnado, vejam, nós encarnados podemos ali nos fixar, né, de forma desequilibrada a um espírito que desencarnou e podemos, se esse espírito estiver na mesma sintonia, perturbá-lo com a nossa ideia fixa, com as nossas vibrações difíceis, que é a obsessão de encarnado para desencarnados. E também ocorre de encarnado para encarnado, quando nós, sempre aqui, né, entre nós mesmos encarnados, começamos ali a perturbar o próximo de uma forma insistente, de uma forma que muitas vezes leva o outro a perturbar-se, ficar doente mental ou fisicamente. Então, vejam os alertas que estamos tendo aqui nesses estudos. Então, precisamos observar, aproveitar os ensinamentos da nossa doutrina espírita e buscar nos conhecer, cada um buscar fazer essa análise íntima, reformar ali as questões que identificamos que está muito difícil, esses impulsos de violência. Isso a gente nota através da comunicação violenta, das vibrações violentas que emanamos, de pensamentos violentos que temos, pensamentos difíceis e tudo mais. Precisamos fazer essa paradinha e nos conhecer e transformar aquilo que já sabemos que é bom transformarmos, que é elevar a nossa condição moral através ali do Evangelho. Temos todos os exemplos das virtudes do Cristo e então precisamos lutar, nos inclinar por alcançar essas virtudes. E aí vamos melhorar as nossas relações. Então temos esses processos obsessivos de todas as formas, inclusive a auto-obsessão. Por isso a necessidade de irmos juntos nos esclarecendo. Por hoje permanecemos por aqui, mas no nosso próximo encontro vamos dar continuidade a escutar aqui através desse livro Nos Bastidores da Obsessão. Vamos dar continuidade a essa parte que iniciamos aqui, examinando a obsessão, e vermos o que mais Manuel Filomeno de Miranda nos traz para nos auxiliar a ter esse autocuidado. E assim iremos conseguir ter um controle, um cuidado melhor sobre a nossa casa mental, cuidando assim dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, e assim nos equilibrando para que possamos cuidar dessas relações difíceis que todos nós temos com outros corações, sejam eles encarnados ou desencarnados. Ficamos por aqui hoje nos nossos estudos,
agradecidos a Deus pela oportunidade dessa doutrina. Até mais.